Falando de liga, eu recebi aqui vários dirigentes, a dupla Grenal, recebi o presidente do Atlético, recebi Corinthians, Palmeiras, Botafogo, Fluminense, São Paulo, e aí as opiniões muito divididas e muito polarizadas. Alguns clubes entendem que a posição do Flamengo é uma posição natural, por ser o clube de maior torcida do Brasil, outros entendem o Flamengo como um certo vilão no processo, sobre um processo que o Flamengo já tem uma vantagem competitiva muito grande. O presidente do Fluminense, por exemplo, disse isso aqui na semana passada: se não for diminuída a diferença, a gente não tem um futebol competitivo no Brasil. Como é que o Flamengo vê essa situação como um todo e como é que o Flamengo vê as críticas daqueles que entendem que o Flamengo fica com um pedaço muito grande do bolo? A gente vê como uma forma natural. A gente entende isso como, vamos dizer assim, um direito que os clubes têm de poder reclamar disso. O ponto inicial que eu acho que é importante é dizer o seguinte: o primeiro ponto que a gente está tendo, já que a gente não conseguiu construir uma liga, pelo menos nesse primeiro minuto, a gente está querendo construir essa liga, talvez em alguns anos, está fazendo alguns movimentos de pelo menos tentar fazer as negociações dos direitos de televisão em bloco. O que a gente vê é que o Flamengo ele está abrindo mão. Se você for ver o percentual de arrecadação que o Flamengo tem hoje, comparativamente com o volume total de recursos que são investidos em direitos de TV para transmitir os jogos, o Flamengo está abrindo mão de um valor já bastante significativo desse valor para a construção de uma liga. Mas é óbvio que se perguntar para um clube de menor expressão o que ele acharia que é o mais justo, ele diria: olha, vamos dividir igualmente, dividir por 20, já que são 20 clubes da Série A, essa receita por todos. O que seria também injusto para aqueles clubes que fazem maior investimento, para aqueles clubes que trazem, vamos dizer assim, maior audiência para os canais de televisão e, consequentemente, que trazem mais recursos, que são os recursos que são captados por essas empresas para serem divididos entre os clubes. Então, o que eu posso garantir a vocês é que o Flamengo já está abrindo mão, em relação ao que ele já ganha hoje, de um valor muito significativo nesse processo de construção da Liga. O que os clubes, na verdade, tentam buscar, principalmente aqueles clubes de menor receita, né, é uma divisão ainda maior. Vamos falar pura e simplesmente aqui de audiência, tá? Já que você está citando o exemplo do Fluminense. Se você for ver a percentual da população brasileira que torce pelo Flamengo, a gente varia aí de pesquisa para pesquisa, mas vamos lá, está perto de 24%, enquanto o Fluminense tem menos de 1,5% da população do Brasil. Será que é justo, quando você tem uma audiência tão grande nos jogos do Flamengo na televisão, você dividir uniformemente com um clube que tem muito menos? A gente entende que o desejo, a aspiração desses clubes é ter uma divisão mais igualitária. Mas se isso traz justiça ou não, aí é um outro fator, né? Quando começou o CNN Esportes S.A., eu estava numa esperança muito grande que a Liga ia se concretizar até o final do ano. Hoje eu estou menos esperançoso, eu vejo um ambiente muito tensionado, muito polarizado. O senhor acredita que é possível superar esse tensionamento, essa polarização, ou está bem distante, vai ficar para um futuro e talvez não aconteça essa tão desejada liga no futebol brasileiro? Eu acho que quando a gente vê assim, exemplos de como aconteceu o processo, né, a maturação do processo em outros lugares do mundo, ele saiu normalmente vamos ver o caso da Premier League, né, onde os grandes clubes da Liga Inglesa, eles se juntaram, fizeram um grupo e começaram o processo, eles iniciaram o processo. O que a gente fez aqui na Libra não foi diferente, né? Se você for ver os grandes clubes do Brasil em termos de torcida, pela métrica que você quiser dar, eles se juntaram dentro de um grupo que a gente chama o Grupo da Libra e iniciaram esse processo. Hoje o que eu vejo como um cenário mais provável, a gente ainda não jogou a toalha em relação à criação da Liga, a gente espera que isso ainda possa vir a ocorrer, mas o que a gente já deu, vamos dizer assim, início,
ao processo é de uma negociação, mas uma negociação coletiva dos direitos, né? Então, esses grandes clubes estão indo, vamos dizer assim, estão organizando um processo até competitivo de venda dos seus direitos de televisão para, com isso, vamos dizer assim, criar o que a gente entende que vai ser o embrião dessa liga. E eu não tenho dúvida nenhuma de que o grande valor que vai existir nos direitos de televisão está exatamente no direito de transmitir esses que são os grandes clubes e que têm as grandes torcidas e que, portanto, darão a grande audiência para a TV. E eu acho que os demais, a minha expectativa é que os demais venham a se juntar no momento em que isso vier a ocorrer. De um lado, a gente tem todos os grandes de São Paulo, aliás, todos os clubes de São Paulo, mais Flamengo, Grêmio, Bahia e Atlético Mineiro. Do outro lado, temos todas as outras equipes, e aí também grandes equipes, Cruzeiro, Botafogo, Fluminense, Internacional, tem camisas de muito peso também. E no meio do caminho disso tem uma legislação que o Flamengo, inclusive, lutou muito por ela, que é a lei do mandante. Como é que o senhor vê essa questão? Como é que o senhor imagina o equilíbrio disso com a questão da lei do mandante? Que se tem o Fla-Flu, teremos também o Flu-Fla. Se tem o Atlético e Cruzeiro, teremos também o Cruzeiro e Atlético. Se tem o Grenal, teremos o Inter contra o Grêmio também. Como é que o senhor imagina esse equilíbrio desse processo? Então, bom, primeiro falamos, então, já que você provocou aí na pergunta, né, a lei do mandante, a gente entendia que a lei do mandante ela era muito importante, né, porque no mundo inteiro o clube mandante ele tem o direito de fazer a transmissão. Isso era muito importante para dar independência para os clubes. O Flamengo sofreu isso na pele quando o Flamengo foi participar do Campeonato Carioca, num ano, e a gente não acordou com os critérios que estavam estabelecidos lá para a transmissão. E, na verdade, o grande prejudicado acaba sendo o público. Por quê? Porque se o Flamengo não tem o direito de passar o seu jogo, a menos que o outro clube também dê essa autorização, e todos os demais clubes já tinham vendido para a mesma emissora os direitos dele, quem fica sem ver os jogos é o público. Então, nós entendemos aquilo quase que como uma lei áurea dos clubes, porque a partir daquele momento eles passavam a ter o direito de passar pelo menos um jogo, né? Que é o jogo que eles tinham como mandante. O fato de você ter esse direito permite que o clube venda isoladamente, como o Atlético Paranaense já andou fazendo agora aqui, vendendo o direito dele, né? Ou vendendo coletivamente, que é a forma com que o Flamengo sempre enxergou que seria a melhor forma de fazer esse processo, né? A gente organizando melhor os clubes, fazendo um calendário melhor, vendendo em diferentes horários, diferentes produtos, eu acho que a gente acaba tendo a possibilidade de gerar muito mais valor. Com relação à tua pergunta do Fla-Flu e do Flu-Fla, né? Vai ter Fla-Flu, vai ter Flu-Fla, mas no dia que tiver Flu-Fla vai ter Corinthians e Palmeiras, que de repente vai ser um grande jogo também, ou vai ter um jogo do Grêmio e Atlético Mineiro. E a grade da TV ela é ocupada com poucos jogos. Então a gente entende o seguinte, é que os grandes jogos que terão o grande apelo de público, que são aqueles jogos que normalmente são escolhidos para serem passados em TV aberta, esses, na grande maioria das vezes, cairão dentro desse conjunto de clubes que fazem parte da Libra. Razão pela qual a gente entende que os direitos de TV desses clubes devem valer pelo menos 80% do valor global de todo o direito de transmissão.